Olá, meus queridos irmãos, pastores, obreiros, professores e alunos da nossa escola bíblica dominical. Eu quero cumprimentá-los com a gloriosa e doce paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio muito grande começarmos esta série de 13 lições. Estaremos aí nas próximas semanas passando por esta jornada bíblica e com um tema extremamente relevante para os dias contemporâneos. Estaremos estudando, baseado no tema geral, trabalhando e orando por um Brasil melhor. E com o subtópico, cidadania e responsabilidade social da igreja. Se Deus quiser, aqui estaremos por um bom tempo, passando por cada uma dessas lições. E é muito provável que muitas pessoas possam perguntar já nesta primeira lição: por que estudar este tema? Qual a razão que nos leva a pensar num assunto desse porte para as nossas escolas bíblicas dominicais? Isso acontece porque nós criamos um conceito, criamos uma concepção equivocada. Que concepção é essa? A concepção de que a igreja vive num gueto. A igreja vive num apartheid. A igreja não se conecta com o mundo. Interpreta-se de forma errada quando se diz: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. Claro que o texto, nesse caso, ele se refere ao sistema pecaminoso que existe no mundo, mas, por outro lado, é nesse mundo que Deus nos pôs para exercer o nosso papel. O mundo é o nosso palco. É tanto que Jesus, na sua oração sacerdotal, ele disse de forma muito clara: Pai, eu não te peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Em outras palavras, isso quer dizer que nós não vivemos em Marte. Perdoe-me pela hipérbole e pela ilustração grotesca, mas às vezes se pensa que a gente vive num mundo à parte, num mundo paralelo, num mundo que não se conecta com a nossa realidade pessoal. Na verdade, é aqui que estamos. Lidamos com os problemas de hoje, lidamos com as dificuldades que se nos impõem ao longo da nossa jornada, do nosso trabalho, da nossa constituição jurídica em relação ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, e essas coisas nos afetam. E nós precisamos, como igreja, entender qual é o nosso papel. Precisamos, como igreja, entender a relevância da nossa presença no mundo. Precisamos, como igreja, compreender de que modo o mundo pode ser influenciado por aquilo que somos. Então, este é o propósito das lições que estaremos estudando ao longo das próximas semanas. E na lição de hoje, a que abre esta série de lições, estaremos estudando sobre a arte de governar no Antigo Testamento. Porque todos nós estamos debaixo de governos, seja no âmbito municipal, seja no âmbito estadual, seja no âmbito federal, e nós temos de responder, reagir às decisões que os governos tomam e que afetam o nosso dia a dia. Além disso, nós somos chamados a cada 2 anos para participar de um processo eleitoral
seja no âmbito do município, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito federal, e fazer as nossas escolhas. E nós temos de entender que Deus se interessa por todas as áreas de nossa vida. Deus se interessa pelas coisas mínimas que você pensa que não tem importância. E isso é tão claro na Bíblia que a palavra de Deus diz que até os fios de cabelos de nossa cabeça estão contados. É uma figura de linguagem bem forte. Deus sabe quantos fios de cabelos temos em nossa cabeça. A ideia que Deus passa com isso é que Deus quer participar, e Ele se preocupa, e Ele deve ser Senhor absoluto, é o que nós chamamos de senhorio de Cristo, Senhor absoluto de todas as áreas de nossa vida, e isso implica também em nossa cidadania. Nós temos duas cidadanias, a cidadania terrena e a cidadania celestial, a cidadania do reino de Deus. E nós precisamos compreender que a cidadania terrena tem que sofrer a influência dos princípios da nossa principal cidadania, que é a cidadania do reino de Deus. Ou seja, quando trazemos esse tema para estudá-lo, a ideia é exatamente essa: como exercer a cidadania, como cumprir com o nosso papel cidadão, como sermos, na verdade, como sermos melhores cidadãos no mundo em que estamos. Como as nossas escolhas vão ser tão bem feitas que elas vão trazer benefícios para o bem comum. Quando falamos de bem comum, nós estamos falando daquilo que não é particular, daquilo que não é privado. Estamos falando daquilo que pertence a todos, é de todos. Por exemplo, transporte, segurança, saúde, são coisas que pertencem a todos. E os governantes precisam trabalhar para que esse bem comum seja dignificado. Ou seja, a grande pergunta nesta série de lições e a partir de hoje é exatamente essa: como sermos melhores cidadãos? E hoje, vendo como é que Deus estabeleceu os princípios básicos para o governo, para a arte de governar, logo no princípio, no ato da criação do mundo. Como podemos aplicar esses princípios nos dias de hoje, no mundo contemporâneo, como cidadãos do reino de Deus e cidadãos da terra?